Quantos são felizes? Digam amém bem forte. Nossa, acho que nem todos. Mas tudo bem, eu estou feliz. Nós também, alguém falar. Alguém falou nós também. Diga para quem está ao seu lado, então, eu estou muito feliz, porque você está aqui. Porque você está aqui. Glória a Deus. Eu quero... Eduardo, tudo certo lá? Então você desliga aqui para lá na frente para nós. Isso, desligou? Isso. Ele vai projetar ali, você pode acompanhar, não precisa acessar o celular, porque o celular às vezes nos tira e acessa para outros lugares. Eu quero falar um pouco sobre essa palavra aqui de Gálatas, até para nós nos situarmos no tempo exato, nesses dias que nós estamos vivendo no Brasil e na Terra. Amém, queridos? Eu vou ler aqui na Bíblia enquanto você acompanha lá. É o 13, né? Isso. É 12,5, né? Para ser mais claro. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito. Diga comigo, diga, andai no Espírito. E jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, amados? Pastor, por que está lendo tudo isso? O que isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo? Deixa eu dizer para vocês algo para nós nos situarmos melhor. Nós sabemos que nas capitais, especialmente do Rio de Janeiro, de São Paulo, ou no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, em Recife, como também, mais especificamente em Olinda, há uma propagação de uma desgraça, na qual eles defendem, dizendo que é uma indústria do turismo, do entretenimento e do emprego. Mas nós, os cristãos, e as famílias de bem dessa nação, sabemos que se trata, na bem da verdade, de uma indústria do inferno. Uma indústria do inferno que, por sua vez, é respaldada pelos poderes públicos, os governos municipais e estaduais, com um propósito, queridos, degradar, com um propósito, afetar os princípios cristãos, afetar os princípios da família. E nós estamos diante dessa dificuldade hoje. Por quê?
porque se não bastasse isso, nós nem precisaríamos falar que esses eventos, eles enaltecem. Eu vou usar uma palavra aqui que é sinônimo desse enaltecimento, muito conhecido. Eles dizem que eles fazem apologia ao quê? À desgraça, ao homossexualismo, à sensualidade, fazem apologia à prostituição, fazem apologia ao homicídio, ao roubo, ao alcoolismo, à drogadição. E o que se propaga nas redes sociais, na visão midiática, é que se tem de 3 a 5 dias de plena alegria. Mas, amados, nós sabemos que essa alegria, ela termina no 5º, no 6º ou uma semana depois, deixando um rastro de destruição, deixando famílias em meio à tristeza, em meio a dores, em meio a traumas, que vai os acompanhar para o resto da vida. Agora deixa eu situar algo, e eu não estou trazendo esse relato para falar mal da nação onde nós vivemos, estou trazendo uma realidade, mas tem realidades boas. Vejam, por exemplo, enquanto Israel é conhecido como a nação do grande rei, enquanto Israel é conhecida como a nação do povo de Deus, nós nos deparamos com a nossa nação que requer muita intercessão. Nós fomos no monte nesses dias, claro, porque nós queremos a presença de Deus, nós queremos nos ver incendiados, nós queremos sair do âmbito natural e permitir que os olhos do nosso entendimento se abram, que o nosso homem interior sofra um abalo sísmico de tal forma que nós saiamos da visão natural para adentrar naquilo que o Espírito quer ministrar nas nossas vidas. Porém, sem esquecer que vivemos numa nação que faz apologia a tudo isso que eu acabei de citar, que enaltece tudo isso que eu acabei de citar. Então, nós somos chamados como intercessores para chorar pela nossa nação. Nós somos chamados para nos colocar na brecha pela nossa nação. Não foi só nos dias em que houve a eleição, onde todas as igrejas se levantaram clamando ao Senhor por misericórdia, para que o Senhor guardasse a nossa nação, e eu creio que o Senhor continua guardando a nossa nação, mesmo com toda essa situação. Então nós vemos esse contraste entre uma nação voltada para o Senhor e uma nação, um país onde nós vivemos, onde se faz 2 festas muito importantes, que é o Natal, que na verdade não enaltece o Criador, não faz menção àquele que em toda a sua humildade foi rejeitado e teve que nascer numa estrebaria. Não faz menção àquele que nos chamou à existência e se entregou por nós, e permite que hoje nós possamos celebrar a sua morte em nosso favor, mas também a sua ressurreição que nos deu vida. Então, é uma grande festividade do Brasil e de muitas partes do mundo. E a segunda grande festividade da nossa nação é o Carnaval, é a farra. Enquanto nós temos em Israel uma nação que tem 7 festas por ano, queridos, e nessas 7 festas por ano eles também dançam, eles também tangem os seus instrumentos, eles se alegram, saem nas ruas, celebram, mas em santidade, em reverência, para adorar o grande rei, em adoração, em temor, em reverência ao nosso Senhor.
O que nós desejamos para a nossa nação nesses dias? O que nós desejamos para dentro das nossas casas? O que nós desejamos para esta geração? O que nós esperamos para os nossos filhos? Serão famílias afetadas por duas, ou pelo menos esse tipo de festividade, que é uma apologia à carne, que é um enaltecimento à carne? E vou dizer mais, queridos, escute bem isso. Enquanto eu estava pensando sobre o que passar para a igreja, em vista disso, o Senhor trouxe para mim uma colocação, ou descontinuou algo para mim, que quem sabe você não parou para pensar. Existe uma instituição religiosa que tem os fiéis, entre aspas, que participam dessa festividade chamada carnaval, carnalidade. E nesse período, consomem a carne, exigem da carne, se inflamam mutuamente, como diz a palavra, na carne. Mas, passado esse período, aí tem um tempo de penitência. Daí vão lá, recebem um certo instrumento na testa, que todos sabem do que eu estou falando, e estão atestando, dizendo: ei, vocês estão saindo da carnalidade, então venham aqui, que nós vamos purificar vocês, vocês vão se arrepender, vão pedir perdão. Sabemos que tudo isso é entre aspas. E aí, se liberam, ou pelo menos abrem mão, se abstêm da carne durante aquele período. Então vejam o contrassenso: arrebentam a carne de todo tipo, com drogadição, com alcoolismo, com prostituição, com tudo que é tipo de desgraça. Aí se tem um período para se abster da carne. E a conclusão que eu senti, e quando eu falo isso, não estou falando só para trazer à tona, trazer à baila uma visão, um sentimento, mas é com temor, com tremor, com tristeza de ver a nossa nação desse jeito. Depois de passado esse período, o que vem depois dos 40 dias, queridos, desse de penitência? O que vem? A Páscoa. E o que na Páscoa celebram? A morte do Cordeiro? Não. Chocolates, coelhos e ovos. Vocês compreendem? Tem um período de devassidão. Aí tem um período de suposto arrependimento. O suposto arrependimento, para voltar a praticar as coisas dentro dos desejos que a própria carne exige. Então, essa situação de carnaval, a bem da verdade, é para homenagear e invocar entidades do ocultismo. Nós percebemos que tantas entidades são colocadas lá, tantos demônios, de certa forma, são levados para o desfile, para serem enaltecidos. O ponto que eu quero chegar dentro dessa administração é dizer assim, queridos, eu poderia dizer simplesmente, quem sabe esteja no teu coração, dizer: pastor, mas existe o livre-arbítrio, e é verdade. Cada um decide aquilo que deve fazer, ninguém pode interrompê-lo ou proibi-lo de fazer aquilo, é uma decisão de cada um. Porém, enquanto eu pensava a respeito disso, o Senhor ministrou bem forte ao meu coração para eu repartir. Então, como o livre-arbítrio funciona nas nossas vidas? Nós que não estamos lá. Então vamos lá. Primeiro, o que é literalmente o livre-arbítrio? Arbítrio, queridos, vem da raiz da palavra árbitro, ou juiz. Ou seja, cada uma dessas pessoas, elas têm a liberdade de promover uma sentença em favor delas mesmas. Então elas são árbitras, elas são juízes delas mesmas. Então elas decidem pelo bem ou pelo mal. E aí nós vemos esse tipo de pessoa tomando uma decisão, ou seja, julgando em seu próprio favor aquilo que não deveria fazer.
Agora vamos lá, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, andai no Espírito. Vocês podem repetir comigo, diga andai no Espírito. Por que, queridos? Porque andar no Espírito sugere que as nossas decisões, escute bem isso, e o nosso próprio livre-arbítrio se sujeitem, ou seja, se entregue, se submeta ao que o Espírito julga e determina. Então, quando eu não estou, eu juiz. Quem é o juiz? É aquele que está em mim. É o Espírito Santo que está em mim. Então eu me submeto a Ele. A minha vontade é de arrebentar, derrubar a casa. A minha vontade, às vezes, é a vontade de nem vir para as coisas de Deus. Por quê? Porque o livre-arbítrio está dizendo, é a tua carne que está mandando. É a tua vontade que está mandando. É o teu emocional que está mandando. É a tua alma que está mandando. Ao passo que, quando nós nos sujeitamos ao controle do Espírito Santo, então, esse livre-arbítrio que é destinado aos homens que correm para a perdição, deixa de ter peso sobre as nossas vidas. Nós vamos consultar aquele que é o juiz que está dentro de nós. A Bíblia diz que o Senhor é o justo juiz. Então, se Ele está em mim, Ele é quem tem que decidir ao meu favor. Porque do contrário, queridos, quem passa a mandar é a carne. E nós acabamos de ver aqui que carnaval vem de uma visão, ou quem inventou essa palavra certamente estava pensando nas atribuições da carne. E quando nós vimos o que a carne produz, eu quero que o Dudu projete lá para nós Romanos 8, 7 e 8. Olha o que diz: por isso o pendor ou a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Em outras palavras, a nossa carne, ela é inimiga de Deus, porque ela tem a natureza terrena. E a natureza terrena é para satisfazer a alma, e não aquele que deseja nos comandar. Continua dizendo, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós precisamos estar cheios, transbordando. Quando eu digo cheio do Espírito Santo, se você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se Ele é o teu Senhor, então o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós. Ele passa a nos comandar. E em razão dele nos comandar, então a carne, ela perde a força. Agora, quando nós fazemos a vontade da carne, é porque nós não estamos desejosos pela manifestação de Deus nas nossas vidas. Agora, vejam que a Bíblia diz que há uma luta, porque a carne milita contra o Espírito, versículo 17, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura é do vosso querer. Queridos, escute bem isso. Existe um levante, existe uma guerra ou de grandes proporções, ou uma brutal oposição contra aquele que está dentro de nós, a saber, aquele que nos deu vida, aquele que é o que nos comanda. A Bíblia diz que a carne, ela milita contra o Espírito. Em outras palavras, há uma militância. Onde você tem ouvido a palavra militância? A Bíblia diz que o Senhor diz: entre benditos do meu Pai, as ovelhas à minha direita e os bodes à minha esquerda. Há uma militância. Essa militância, ela tem tentado buscar apropriar-se de uma forma completa do ser humano. O que nós estamos vivendo nesses dias, amados? Na nossa nação, são partidos políticos tentando engolir outros. São linhas de pensamentos, são narrativas
tentando engolir outras pessoas. O que é isso, pastor? São procedimentos da carne, são procedimentos da alma, tentando abafar aquilo que o Senhor determinou em nós como vida, que é a presença do Espírito Santo em nós. Amados, se eu entendo que eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu preciso ser conduzido por Ele. Se eu pedir de todos que estão aqui, você vê o que você tem fome, você tem desejo pela presença de Deus. Pode dizer amém a isso? Amém. Mas se eu pedir para todos aqui, você tem o Espírito de Deus se movendo em você, ninguém vai dizer que não, certamente. Porém, queridos, quais são as nossas atitudes? Quais são as nossas ações? Porque as nossas ações e as nossas atitudes é que comprovam quem está mandando em nós. Dentro de casa, nos nossos relacionamentos entre esposa e esposo, ou marido e mulher, nós podemos perceber quem está governando ali. É a carne ou é o Espírito? Isso não significa dizer que nós sejamos perfeitos, que não tenha uma rusguinha aqui ou acolá, mas se é o Espírito que está em nós. A Bíblia diz que ele geme, ele se apresenta com gemidos inexprimíveis diante do Pai, ele nos apresenta diante do Pai. Então, quando há alguma desavença ou alguma coisa errada em nós não corremos para o carnaval, nós não corremos para o happy hour da desgraça. Nós somos conduzidos, constrangidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos dirigidos, nós somos alertados por aquele que é maior dentro de nós. Falei alguns dias atrás, quem mais nós buscamos, quem mais nós alimentamos, se cresce, se torna maior dentro de nós. Então aquele que é maior é o que comanda, é o que dá as diretrizes, é o que dá as ordens. Eu vejo algumas, desculpe, eu vou atingir alguns aqui, me perdoe, mas eu não me agrado, eu não acho de todo bonito isso. Quem sabe você pare de fazer, se você é um dos que fazia. Homens eu não vejo isso, porque o homem ele não é tão corajoso. Mas as mulheres estão criando uma forma diferente no seu rosto e colocando o possível corpo dela, mas o rostinho de uma princesa, de uma madame. Isso não é verdade, queridos. É exatamente isso que o mundo quer mostrar para nós. Que a nossa vida é uma fantasia, que a nossa vida é uma mentira. Ei, se apresente como você é. Você é bela, você é belo aos olhos de Deus. Ainda que o mundo não te condene, ainda que, quem sabe, você sofreu bullying alguma vez, aí você quer apresentar-se no Facebook com uma visão diferente. Deixa eu dar uma direção para você, saia dessa. Corra dessa. Porque eu conheço você, eu sei que você não é aquela carinha. E você não vai impressionar alguém lá fora, porque quando ele vê você, ele vai cair de costas, ver que você não é aquela princesa. Por isso eu acho importante que os homens não tenham coragem, eles enfrentam aquela cara emboscada mesmo, aquele bigode, aquela falta de cabelo, né? Aquele um pouquinho mais forte ou magro demais, eles se apresentam como eles são. Aliás, nem se apresentam no Facebook de medo da rejeição. O que é isso, queridos, que conduz? É quem é maior em nós. Fazer selfiezinhos para ver se alguém dá um like e escreve para mim, porque eu estou a sós, eu estou numa caminhada solo. Cuidado com isso. O diabo é expert em arrumar alguém, um lobo, para ir morar na sua casa. Rapidinho você vai fazer isso, porque ele é amigo da carne. Ele vai arrumar um açougue desfilando para chegar até na sua casa. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque existe esse levante das trevas. Por outro lado, queridos, enquanto
existe uma direção específica dos céus para nós. Quantos querem a direção específica dos céus? Existe uma direção específica dos céus para nós, do coração de Deus, que é andai no Espírito. Você pode dizer para 2 ou 3 pessoas, diga andai no Espírito. Qual é o antídoto? Qual é o antídoto ou qual é o recado para que a carne não cresça dentro de mim, para que a carne não passe a me mandar? Andai no Espírito. A Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque as nossas ações, os nossos comportamentos, ou a forma como nós andamos, ou as nossas atitudes, elas denunciam, elas acabam revelando quem está mandando em nós. Quem tem uma atitude brutal, grotesca, já revela quem está mandando nele, a quem ele está se submetendo. Quem tem uma atitude toda vaidosa, pronta para se apresentar para o mundo, queridos, já revela a quem ela está se submetendo, quem está mandando. Isso significa dizer que você não tem que se arrumar belo, você é belo diante do Senhor, tem condições, pode comprar a melhor marca, não tem problema. Isso não é pecado. O que é pecado? Achar que aquilo que eu estou vestindo é tão forte que o Espírito Santo não tem vez de se manifestar dentro de mim. É tão forte que se alguém precisar de ajuda, você vai olhar para a marca e vai dizer, mas nem serve na vida dele, nem vai saber o que é essa marca. É tempo de nós permitirmos que o Espírito Santo passe a cuidar de cada um de nós, porque a Bíblia deixa bem claro que, segundo as inclinações da carne, elas nos direcionam para as coisas erradas. As inclinações da carne fazem com que nós tenhamos reações que desagradam a Deus. Eu estava comentando na célula que fui com o Maurílio, algumas pessoas que ele convidou para estarem lá, e eu estava falando para ele a respeito de coisas que acontecem no dia a dia, de você passar num estabelecimento comercial e não ser atendido como você deveria. Afinal de contas, você está indo ali para quê? Você está indo ali porque você quer ser bem atendido. Você está indo ali porque você escolheu, de certa forma, abençoar aquele local. Vamos dizer, por exemplo, um supermercado. Tem vários aqui. Então, se eu vou num lugar, é porque eu quero, de certa forma, abençoar aquele lugar. Porque eu poderia ir no outro. Eu falei supermercado, mas pode ser qualquer outro departamento. E de repente você não é bem atendido. Qual é a tua reação? Como você se comporta? Isso tem a ver com quem você tem se submetido. Porque se eu tenho uma postura onde o Espírito Santo logo diz, ei, você não está sendo bem atendido. Quem está te abordando não está sendo bacana com você. Mas pense como tem sido a vida dessa pessoa. Por quais problemas ela tem passado. E aí o Espírito Santo começa a ministrar em nós. Agora vamos dizer que nós estamos na carne. Aí o tempo fecha. Aí você manda chamar o gerente. Aí faz um escândalo, sobe no balcão, o teto desce abaixo, quando a carne está no controle. Alguns no trânsito se agridem, outros até se matam no trânsito. Você já viu alguém parar, buzinar
e sair e chegar lá e dizer: não, eu buzinei só porque eu quero te dar um abraço. Você me deu uma fechadinha aqui, mas de repente você não estava muito legal, então eu quero só te abençoar, dar uma palavra de bênção. Nós vamos chegar nesse tempo como igreja. O Espírito Santo vai ter tanta liberdade em nós que vai determinar que a carne não terá força suficiente para nos tirar da sua presença. Tamanha será a graça de Deus. Eu sei que muitos que estão aqui poderiam dar testemunho de como o Senhor já tem trabalhado nas suas vidas, como já cresceram em Deus, como já abriram mão da carnalidade, do carnaval. Ou nós somos carnaval, ou somos espirituais. O Senhor quer, nesses dias, uma igreja que realmente entenda que, como diz a palavra, esses que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Por outro lado, queridos, antes de nós tomarmos a ceia, eu quero dizer que nós estamos aqui, viemos para esse lugar, porque nós não temos prazer na folia que acontece lá fora. Nós vemos nesse lugar porque nós queremos nos alimentar na mesa. Nós vemos nesse lugar porque temos prazer de ter comunhão com os irmãos. É muito melhor do que você sentir-se fora de si. As pessoas depois de embriagadas, as pessoas depois de drogadas, elas estão prontas para sacrificar a carne. Depois não adianta passar desse período ir lá em arrependimento e dizer: agora vou me abster da carne depois que eu me destruí por dentro, depois que eu destruí a minha família, depois que eu destruí as pessoas que estão à minha volta. Nós somos essa igreja chamada para ser diferente nessa terra, para ser uma igreja, que eu digo nós, mas a igreja séria no Brasil é uma igreja que não só repudia o que está acontecendo nesse tempo na nação, como se coloca na brecha e intercede. Uma igreja que vai para o monte, como essa igreja tem ido. Uma igreja que vai interceder, que vai guerrear, que entende que quando nós rogamos pelo abrir dos céus, se abre sobre a nação, mas também se abre sobre as nossas casas. Da mesma forma, o Senhor está dizendo: ei, tudo que está acontecendo na tua casa não é para o fim. Haverá a manifestação de Deus na tua casa, e você vai ver a salvação chegando sem detenção na vida dos teus filhos e dos teus familiares. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós permitimos que Ele se manifeste, porque, queridos, nós estamos aqui porque nós abrimos os nossos corações para que o Espírito Santo passe a comandar as nossas vidas e permita que nós possamos usufruir de todas as qualidades da natureza do Espírito Santo, de todas as qualidades descritas no versículo 22 e 23. Pode projetar lá para mim, Dudu. Olha o que diz o fruto do Espírito Santo. O que as pessoas têm que enxergar em nós? Resultado de quem manda em nós. Não prostituição, não drogadição, não infidelidade, não espírito de peleja, de encrenca, de discórdia, de dissensão. Mas quando as pessoas olharem para nós, elas haverão de enxergar amor, haverão de enxergar alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Haverão de enxergar mansidão, domínio próprio. A Bíblia diz: contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque essas qualidades, ou essas especificações que advêm da natureza do Espírito Santo, não vai arrebentar a minha casa. Eu sei que tem pessoas que passaram por processos onde literalmente a casa ruiu, a família ruiu. Mas, queridos, se nós nos permitirmos ser guiados pelo Espírito Santo, o Senhor é o Deus de conserto, é o Deus de novos concertos, é o Deus
que se deleita com aqueles que querem ser comandados pelo Espírito Santo de Deus. A esses, a palavra de Deus, a esses, diga a nós, pode dizer a nós, diga a mim. A esses, a palavra de Deus diz: ei, eu os convido para a mesa. Você quer andar debaixo do meu comando? Você quer se sujeitar ao meu comando, diz o Senhor? Então, filhos, eu te chamo à mesa. Porque os que estão na farra, porque os que estão na carnalidade, esses sentam-se à mesa de demônios. Esses vão para o lugar onde a devassidão manda. Mas para os que estão buscando a natureza do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, a esses o Senhor diz: eu te convido para a mesa do grande rei. A esses o Senhor diz que vocês, no tomar dos elementos da ceia, vocês vão estar fazendo memória daquilo que eu fiz em favor de cada um de vocês. Quando você comer do pão, você vai estar lembrando, fazendo memória, ou trazendo à lembrança a obra que eu fiz em teu favor. Para chegar nessa consistência do pão, vamos estar aqui. Primeiro, caiu tudo. O trigo precisou ser moído. Isso aqui não é um pão, de verdade. Isso aqui é só um ornamento. O trigo precisou ser moído. Queridos, Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Você sabe uma mãe que diz: o meu coração está partido, eu estou arrebentada por dentro. O pai que diz: há uma tristeza incontida em mim, por conta do comportamento de um filho que prefere ser conduzido pela carnalidade. Jesus, ele foi moído por nós, por conta das nossas atitudes, por conta das nossas transgressões. Então, para chegar nessa massa uniforme, o trigo precisou ser moído. Por isso Jesus disse: eu sou o pão da vida. A Bíblia diz que naquela noite em que ele foi traído, ele partiu o pão e deu aos seus discípulos e disse: comei, porque isso representa o meu sangue, que foi moído, o meu corpo, que foi moído naquela cruz pelos pecados da humanidade. Quando se refere ao suco, ao vinho ou à vide, para chegar nessa consistência ou nesse líquido do vinho, o que aconteceu, queridos? Também precisou ser esmagado. Jesus, ele foi para o Getsemane, e a Bíblia diz que ali ele estava tão contristado, ele disse: a minha alma está tão triste, que ele chegou a suar suor de sangue. Tamanha opressão que ele estava sendo. Então ele foi moído como a azeitona é levada para a prensa, para sair o azeite. Ali ele foi moído por nós. Hoje nós temos o privilégio de chegar à mesa e dizer: ei, o meu Senhor se entregou por mim, ele se permitiu ser agredido por toda a humanidade naquela cruz, mas ele ressuscitou e está vivo e está no meio de nós. Amém. Quem pode participar da ceia? Quem pode tomar do cálice? Os filhos. Quem rejeita o Pai, quem rejeita a mesa aqui, queridos, serão aqueles que o Senhor dirá: eu não os conheço, porque vocês abriram mão de andar cheios da minha presença. Porque a humanidade hoje está perdida, porque a humanidade se deleita na carnalidade, porque a humanidade tem prazer em todas as coisas que eu citei, porque ela sente, quando ela vem para a mesa, ela vem do jeito que ela está, e ela sai dali da mesma forma, vem em pecado e continua em pecado. Hoje nós vamos orar, eu quero fazer uma oração. Se você está aqui nos visitando e entende que ei, você recebeu um convite, sim, alguém te convidou, mas primeiro o Espírito Santo constrangeu essa pessoa para convidar você.
E em consequência disso, você também se sentiu constrangido em dizer não. E você disse sim e veio para esse lugar. E hoje, nesse momento, o Espírito Santo de Deus que está aqui deseja constranger cada um de nós. Cuidado com a criança aqui para bater na cama. Cada um de nós, para que nós nos sintamos convidados para a mesa. Se você tem algo no teu coração que ainda intenta tirar você daquilo que o Senhor deseja, da manifestação do seu Espírito, queridos, essa noite é uma noite para nós dizermos ao Senhor: Senhor, eu quero me alegrar na Tua presença. Eu estou fora da farra lá fora. Eu quero fazer parte do Israel de Deus. Aqueles que são chamados como seus filhos. Aqueles que são chamados o povo de Deus. Eu quero me alegrar com o Israel de Deus, que é a morada onde o rei se estabelece. Então o rei, ele quer se estabelecer na minha e na tua vida. Essa é a nação que o Senhor tem preparado esses dias. Mas pastor, eu vivo no Brasil. Mas por fé, o teu coração está na presença de Deus, na nação, onde o Senhor diz: bem-aventurada a nação, cujo Deus é o Senhor. Fiquem em pé, queridos, nós vamos orar. Eu quero fazer uma oração nessa noite, diferente das que a gente costuma fazer. Por quê? Porque hoje é um dia de alegria, é um dia de mesa. Deixa eu trazer aqui uma rápida alegoria enquanto eles se encaminham aqui para preparar a mesa ou para distribuir a ceia. Quando um pai ou uma família, os pais, fazem uma festa e convida todos os seus filhos, por que esse pai convida? Porque ele ama cada um deles. Mas queridos, imagine a tristeza, a dor de um pai que vê a falta desse ou daquele filho. E aí ele pergunta: por que esse filho não veio, aquele não veio? E a resposta é: porque ele preferiu ir para outros lugares em vez de dar preferência para estar celebrando ou em comunhão na mesa do papai. Às vezes o nosso coração, o nosso corpo, o nosso físico se faz presente, mas às vezes o nosso coração, a nossa alma está longe. Nessa noite eu quero convidar você a dizer: dá ordem para o teu espírito. É o nosso espírito vivificado em nós pela presença do Espírito Santo de Deus, é que dá ordem à nossa carne, dizendo: ei, se encaminhe para a mesa. Ou é a nossa carne que diz: ei, não dê importância para o Espírito que está em você e se encaminhe para as coisas erradas. Essa noite é uma noite de nós nos alegrarmos pela mesa do Senhor, pela presença do Senhor. Volto a dizer: quem deve participar da mesa? Os que se acham filhos de Deus. E eu vou fazer uma oração agora, para você não ficar fora disso, para você dizer: ei, eu estive no meio daquele povo que compreende pela Bíblia a paternidade de Deus e a filiação daqueles que caminham sobre essa terra, e eu compreendi isso, e eu me achei inserido naquela família. Quem sabe você nem vai congregar aqui, quem sabe você vai congregar no outro local, mas o importante é que você se ache inserido na família universal do Senhor. Amém. Feche os seus olhos, diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio da disposição da Tua Palavra para abrir o meu entendimento e conduzir a minha vida para estar debaixo do Teu cuidado. Obrigado, Jesus, por se interessar por uma pessoa pecadora como eu,
E nessa noite, eu entendo que o Senhor está batendo na porta da minha vida. E o Senhor deseja entrar em mim através do teu Espírito e dar comandos para a minha vida. Por isso, eu abro a porta do meu coração. E Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E te peço, Jesus, comande a minha vida, se manifesta em mim constantemente, durante todos os dias da minha caminhada sobre essa terra. Eu desejo andar no meio do teu povo. Eu te agradeço. Em teu nome, Jesus. Ainda com os olhos fechados. Quem fez essa oração pela primeira vez? Levanta a mão. Isso, pode levantar bem alto. Mais alguém? Esse é um dia de salvação, queridos. Não é para inserir você numa religião, para inserir você nos céus. Esse é o dia de restauração. Esse é o dia de estabelecer as nossas vidas na presença do Senhor. Fique com a mão levantada, você que deseja que o teu nome seja escrito no livro da vida, porque hoje é um dia especial. Pai, eu quero clamar em nome de Jesus. Como a tua palavra diz que a festa nos céus, quando o filho volta para casa. A festa nos céus, quando há um arrependimento de um pecador. E o Senhor diz que aos arrependidos, aqueles que entregam suas vidas aos cuidados do Cordeiro, o nome deles é escrito nos céus, no livro da vida. Quando o Senhor vir buscar a igreja, esse livro se abrirá. E eu quero ouvir o meu nome sendo proclamado, sendo chamado. E a minha oração é para que cada um desses que hoje estão decididos pelo Senhor possam ouvir audivelmente o Senhor chamando os seus nomes. Eu declaro em nome de Jesus que todo estabelecimento da carne, onde intentava contra a vida desses amados, perde as forças nessa noite e é estabelecido o reino de Deus no coração dos teus filhos para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Se você fez essa oração pela primeira vez, entenda que você precisa imediatamente aprender sobre esse que é o teu Senhor. Por quê? Um filho conhece as nuances do papai, conhece como o papai se processa dentro de casa. Nós precisamos saber como o pai se processa. Você que sente que faz parte, que o teu nome está selado no reino do Espírito, que você está na postura de filho e de filha, saia do seu lugar e venha pegar a ceia. A Bíblia diz que nós devemos tomar com entendimento, com decisão. Eu faço parte do reino eterno, então eu posso tomar da ceia. Isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver com uso e costumes, isso tem a ver com decisão de quem é filho do Cordeiro.